Quanto mais você se explica, mais entrega sua garganta ao tribunal dos fracos. Epicteto ensinava: se alguém falar mal de ti, não te defendas contra as acusações, apenas responde: ele não conhecia meus outros defeitos, senão teria mencionado mais. Isso não é humor, isso é guerra psicológica. Isso é a recusa absoluta de se ajoelhar diante da opinião alheia. O homem comum ouve uma acusação e corre para montar sua defesa como um servo assustado diante do Senhor. O homem raro entende outra coisa. Quem se justifica demais já entrou no campo do inimigo desarmado. A verdade que ninguém quer dizer é que a maior parte das pessoas não quer explicação. Quer submissão, quer ver seu desconforto, quer assistir à sua pressa para limpar a própria imagem. Porque no instante em que você começa a se explicar demais, você aceita uma posição inferior no jogo. Você sinaliza que a percepção delas governa o seu estado interno. Você mostra que a paz da sua mente depende do julgamento de fora. E tudo que depende de fora pode ser chantageado. Esse é o teatro invisível que quase ninguém percebe. Você acha que está sendo educado, transparente, maduro. Na prática, muitas vezes está apenas se tornando previsível, domesticado, condicionado a responder qualquer dúvida, qualquer provocação, qualquer cara feia, qualquer silêncio estranho, como se fosse sua obrigação convencer o mundo de que você merece respeito. Mas respeito não nasce da explicação. Respeito nasce da estrutura, da postura, da fortaleza interna. Quem precisa provar o próprio valor já aceitou a possibilidade de não tê-lo. O homem comum se explica porque teme perder a aceitação. O homem raro se cala porque não negocia presença. Um implora compreensão, o outro impõe limite. Um corre atrás da narrativa, o outro governa a própria energia. Um vive como figurante no tribunal dos outros, o outro anda como comandante dentro do próprio império. Silêncio é estratégia. E não, isso não significa covardia, não significa passividade. Não, significa ausência de força. Significa escolher o terreno da batalha. Significa recusar armadilhas emocionais montadas para arrancar de você exatamente o que te enfraquece. Excesso de reação, excesso de fala, excesso de exposição. O homem fraco revela tudo. O homem forte administra o que mostra, porque entendeu cedo que boca aberta demais é portão destrancado em cidade cercada. A primeira lei é simples. Nunca esclareça o que o outro está usando para medir o seu controle. Quando alguém provoca, acusa, questiona com veneno ou tenta te empurrar para um interrogatório emocional, ele não está buscando verdade. Está testando soberania. Quer ver se você se desespera. Quer medir se um ruído basta para te tirar da rota. E basta observar. Quase todos falham aqui. Quase todos tentam parecer bons. Quase todos tentam ser entendidos. Quase todos se desmontam para salvar reputação. Quem explica, perde. Sêneca alertava que a ira e a pressa tornam o homem vulnerável. Mas existe uma vulnerabilidade ainda mais humilhante. A necessidade de ser absolvido por quem não tem autoridade moral para julgar. Isso é escravidão com roupa socialmente aceitável. Você chama de diálogo. O sistema chama de controle. Porque enquanto você fala demais, o outro coleta seus medos, seus gatilhos, seus pontos cegos. Cada frase ansiosa é uma espada entregue ao adversário. Pense num castelo em guerra. Um comandante sábio não abre os portões toda vez que alguém grita do lado de fora. Ele observa das muralhas. Ele mede intenção. Ele decide quando responder e se vale responder. Já o tolo, carente de aprovação, baixa a ponte ao primeiro chamado. E então o inimigo não precisa arrombar nada. Entra convidado.
É isso que acontece toda vez que você sente a compulsão de explicar demais suas escolhas, seus atrasos, seus limites, seu silêncio, sua mudança, sua distância, sua prioridade, sua recusa. Você imagina que está preservando relações. Muitas vezes está apenas ensinando os outros a pressionar mais, a invadir mais, a testar mais, porque perceberam que com a dose certa de desconforto, você sempre abre o portão. O mundo moderno treina homens para falar demais e sustentar de menos, para argumentar em vez de governar, para se defender em vez de se posicionar, para buscar consenso em vez de autoridade. E é por isso que tantos são tratados como peças substituíveis. Não falta neles bondade. Falta aço, não falta intenção, falta centro, não falta voz, falta coluna. E é exatamente aqui que o silêncio deixa de ser ausência e começa a se tornar arma. Porque o que quase ninguém suporta é encontrar um homem que não corre para se justificar quando percebe que entrou no alvo. Porque o que quase ninguém suporta é encontrar um homem que não corre para se justificar quando percebe que entrou no alvo. A maioria foi condicionada a acreditar que silêncio é fraqueza, que se você não responde imediatamente, está culpado, que se não se explica, está errado. Esse é o script social. Esse é o teatro invisível. E quase todos atuam nele sem perceber. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Isso não é poesia moral, é estratégia de poder. O homem que tenta te puxar para justificativas intermináveis quer uma coisa muito específica: reação emocional, quer te ver perder o centro, quer assistir você lutar dentro da arena que ele montou. O homem comum entra nessa arena. O homem raro observa a arena de fora. Essa é a segunda lei silenciosa do respeito. 2. Quem controla a reação, controla a hierarquia. Hierarquia social não é definida apenas por dinheiro, status ou posição. Muitas vezes ela se revela em algo muito mais simples. Quem reage primeiro perde terreno. Quando alguém te acusa de algo banal, distorce uma situação ou insinua que você precisa se explicar, existe um teste acontecendo ali. Não é sobre o fato em si, é sobre sua estabilidade. É sobre sua capacidade de permanecer inabalável enquanto o outro tenta provocar movimento. O homem fraco entra em modo de defesa instantâneo. Ele fala rápido, ele tenta provar inocência, ele detalha tudo, ele justifica cada passo, e enquanto faz isso, algo invisível acontece. Ele desce, porque quem está se defendendo aceita a posição de réu. Quem tenta provar valor, aceita que esse valor está sendo avaliado. Quem corre para explicar, mostra que o julgamento externo ainda governa sua mente. Isso é submissão psicológica. Sêneca alertava que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. O mesmo vale para a necessidade de justificar-se. Quem se explica demais sofre um julgamento que muitas vezes nem existia. Ele cria a própria prisão. O homem raro faz o oposto. Ele observa, ele mede, ele escolhe se vale responder e muitas vezes simplesmente não responde. Silêncio não é ausência de resposta. Silêncio é resposta estratégica. Pense em gelo diante de fogo. O fogo precisa de oxigênio para crescer. Sem combustível, ele morre sozinho. Provocações funcionam exatamente assim. Explicações são o oxigênio. Emoção é o combustível. Reação é o vento que espalha a chama. O silêncio sufoca o incêndio. E é nesse momento que algo curioso acontece. A pessoa que provocou começa a recuar, começa a se explicar, começa a preencher o vazio que você deixou. Porque o vazio incomoda. O homem comum tem pavor do silêncio. Ele sente a necessidade de preencher qualquer espaço vazio com palavras, justificativas, argumentos, defesa.
Ele acredita que precisa ser compreendido para manter valor. O homem raro entende outra regra. Valor real não pede compreensão. Valor real impõe presença. Maquiavel observava algo brutal sobre a natureza humana. Os homens respeitam mais quem parece difícil de mover. Não quem tenta agradar, não quem tenta convencer, mas quem parece sólido como rocha. Rocha não debate com o vento, rocha permanece. É por isso que homens que falam pouco, explicam pouco e reagem pouco frequentemente despertam respeito imediato. Não porque são agressivos, não porque são arrogantes, mas porque transmitem algo raro no mundo moderno: autocontrole. Autocontrole é poder silencioso. E o sistema odeia homens com poder silencioso, porque o sistema foi construído para controlar através de reação emocional. Notícias provocam reação, redes sociais provocam reação, discussões provocam reação. Tudo gira em torno de capturar sua atenção e fazer você responder. Responder vira hábito, explicar vira vício. E o homem que vive reagindo vive sendo conduzido. Ele não governa o próprio território interno. Ele responde a cada estímulo externo como um soldado confuso correndo de um lado para outro no campo de batalha. Sem estratégia, sem comando, sem império. Mas quando um homem aprende a sustentar silêncio diante de pressão, algo muda na dinâmica ao redor dele. As pessoas percebem que não conseguem puxar suas cordas emocionais com facilidade. E quando percebem isso, começam a medir as próprias palavras antes de falar com você. Começam a medir as próprias palavras antes de falar com você. Não por educação, por cálculo, porque perceberam que você não reage como os outros. E quando alguém percebe que não consegue manipular sua reação, a dinâmica muda instantaneamente. A maioria das pessoas nunca enfrentou um homem verdadeiramente centrado. Estão acostumadas a homens explicando, pedindo desculpas, justificando atrasos, defendendo escolhas, tentando parecer bons. Esse é o comportamento padrão do homem domesticado. E sistemas sempre preferem homens domesticados. Epicteto ensinava uma verdade que atravessa séculos. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que deve ser feito. Isso significa algo brutalmente simples. Um homem que sabe quem é, não precisa explicar constantemente suas decisões. Ele age de acordo com seu código interno. Quem entende, entende. Quem não entende, observa de longe. Essa é a terceira lei silenciosa do respeito. 3. Quanto mais você explica, mais autoridade entrega. Explicação excessiva parece virtude, parece maturidade, parece comunicação saudável, mas em muitos cenários sociais ela funciona como confissão involuntária de insegurança. O homem comum acredita que respeito nasce quando todos compreendem suas intenções. O homem raro entende outra coisa. Respeito nasce quando sua estrutura interna não depende da aprovação externa. Sêneca dizia que a pobreza não está em possuir pouco, mas em desejar muito. O mesmo vale para a aprovação. Quem precisa ser compreendido por todos se torna escravo de todas as percepções. E escravos sempre precisam falar demais. Observe qualquer dinâmica social com atenção fria, em discussões, no trabalho, em relações, até em ambientes familiares. Existe sempre um padrão invisível acontecendo. Quem tenta explicar cada detalhe perde força. Quem tenta convencer todos perde autoridade. Quem tenta provar que está certo já entrou no jogo errado. Porque quem governa não implora entendimento. Quem governa decide. Isso não significa ser arrogante. Não significa ignorar diálogo. Significa entender quando o diálogo virou interrogatório. Significa reconhecer quando alguém não quer clareza, quer controle. E controle sempre começa com uma pergunta aparentemente inocente.
Por que você fez isso? Por que você decidiu assim? Você pode explicar melhor? Não estou entendendo sua atitude. Em muitos casos, essas perguntas não buscam informação. Buscam submissão. Querem te colocar no lugar de quem precisa justificar a existência. O homem comum aceita imediatamente. Ele começa a explicar, depois explica mais, depois explica de novo. Cada frase tentando restaurar uma imagem, cada argumento tentando salvar reputação, cada justificativa tentando recuperar aprovação. Mas quanto mais ele fala, mais perde terreno. É como areia escorrendo entre os dedos. Maquiavel observava que governantes que tentavam agradar todos rapidamente perdiam respeito, porque quem tenta agradar todos inevitavelmente revela medo de perder alguém. E medo é cheiro que predadores reconhecem de longe. Homens fortes não são respeitados porque gritam, não são respeitados porque intimidam, são respeitados porque não demonstram necessidade desesperada de aceitação. Necessidade enfraquece presença, autossuficiência fortalece território. Imagine dois comandantes em um campo de batalha. Um passa o tempo explicando suas decisões aos soldados, justificando cada movimento, tentando garantir que todos aprovem suas estratégias. O outro simplesmente decide. O primeiro parece ansioso, o segundo parece inevitável. A tropa sempre segue o segundo, porque clareza silenciosa transmite algo que palavras não conseguem fabricar. Autoridade interna. Autoridade não nasce da fala. Autoridade nasce da postura, e postura não precisa de discurso. É por isso que, quando um homem para de explicar cada passo da própria vida, muitas pessoas ficam desconfortáveis, porque estavam acostumadas a ter acesso total ao seu processo interno. Estavam acostumadas a puxar suas cordas. Estavam acostumadas a ver você reagir. Quando isso para, o jogo muda. O silêncio cria um território que poucos sabem invadir. E exatamente nesse território nasce algo que o homem comum raramente experimenta: respeito real. Não o respeito superficial de quem gosta de você, mas o respeito instintivo de quem percebe que você não pode ser conduzido facilmente. Respeito real. Não o respeito frágil de quem concorda com você, mas o respeito instintivo de quem percebe que você não pode ser conduzido. Marco Aurélio registrou algo simples e brutal. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. A maioria dos homens passa a vida tentando controlar a percepção dos outros, tentando explicar, justificar, convencer. É uma guerra perdida desde o início, porque quem vive tentando controlar opiniões vive reagindo, e quem reage o tempo todo nunca governa. Essa é a última lei silenciosa. 4. O homem que não precisa se explicar se torna imprevisível. Previsibilidade é a corrente invisível do homem comum. Se pressionam, ele explica. Se acusam, ele se defende. Se criticam, ele tenta provar valor. O script é conhecido. O comportamento é esperado. O controle é fácil. Mas quando um homem começa a escolher o silêncio, algo quebra nesse padrão. A provocação não gera reação. A acusação não gera defesa. A pressão encontra parede, e paredes mudam batalhas, porque quem não reage imediatamente se torna difícil de manipular. E quem é difícil de manipular se torna alguém que os outros começam a observar com cautela. Silêncio é fortaleza. O homem fraco abre os portões para explicar cada decisão. O homem raro permanece nas muralhas. Ele fala quando escolhe. Ele responde quando decide. Ele não vive tentando limpar a própria imagem. Quem precisa explicar demais já perdeu território. Quem sustenta silêncio governa a presença. Isso não é confortável. Não foi feito para agradar. Exige abandonar a necessidade infantil de ser compreendido por todos. Mas no momento em que você para de justificar cada passo da sua vida, o jogo muda. Alguns vão se afastar, outros vão tentar pressionar mais, e alguns poucos perceberão algo diferente em você.
estabilidade, centro, autoridade silenciosa. É assim que homens deixam de ser figurantes no tribunal do mundo e passam a caminhar como comandantes dentro do próprio território. Sem anúncio, sem discurso, apenas disciplina. E poucos percebem, mas é exatamente assim que começa a revolução silenciosa. A que separa homens comuns de homens que finalmente decidiram governar propriamente. Você já está vendo o que a maioria ainda ignora. Você não é comum.